O agrupamento de escuteiros 1115, sediados em Montalegre, cuja formação data do ano de 1997, realizou um acampamento não muito longe da sede do concelho. Morgate foi o local escolhido. À conversa com o chefe do agrupamento, Algário Maldonado, quisemos saber qual foi o principal motivo que propiciou a sua fundação. A necessidade que havia criar uma associação que levasse os jovens ao encontro daquilo que eles têm de maior riqueza, que é a natureza. Com as atividades que fazemos, divulgamos também o escutismo, mas ao mesmo tempo aproximamos-nos da natureza, que é aquilo que no fundo todos nós queremos que seja melhor no dia a dia. Nós não fazemos propriamente campanhas específicas para a proteção da natureza, fazemos-los todos os dias. E ao fazê-lo todos os dias nós ensinamos, e eles sabem, estes escuteiros, que o local onde vão acampar tem que ficar mais limpo do que quando o encontraram. Portanto, é passar a palavra de sensibilização para que toda a natureza seja protegida, porque estamos em contacto direto com a natureza e eles sabem que qualquer papel, qualquer plástico que tenham, tem que procurar o sítio ideal para o pôr. Como é que foi a reação por parte da comunidade mais jovem? Inicialmente com algum receio. Portanto, há 13 anos não se sabia muito bem o que era, para alguns era novidade. O que é certo é que com o tempo, porque depois também tivemos 2 anos de formação, ao longo do tempo eles foram-se a perceber que de facto era uma coisa boa. E sendo uma coisa boa, foram aderindo. É certo que o pico de escuteiros que este agrupamento teve rondou aproximadamente 80, mas depois foi perdendo alguns elementos e neste momento somos 40. A idade mínima para fazer parte do agrupamento, de fazer parte dos escuteiros, a idade mínima são 6 anos. Depois prolonga-se pelas secções, que é lobito, explorador, pioneiro e caminheiro. Quando atinge a idade de caminheiro, tem 2 opções, digamos assim. Uma delas é continuar nos escuteiros, a partir dos 22 anos é convidado para ser dirigente. Se depois virmos que não há capacidade de esse elemento ser dirigente, é convidado a sair do grupo dos escuteiros, neste caso. Em relação à atividade deste acampamento, tinha como objetivo reforçar a amizade e a união, como referiu. A atividade deste fim de semana consistia mais no sentido de criar amizade e união. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, numa atividade que o esforço físico é bastante elevado, proporciona que o jovem se desentenda. E aquilo que eu queria que eles entendessem é que, sendo o sacrifício bastante, mas que houvesse um elo de ligação muito forte para que, desde o primeiro ao último, todos eles fossem considerados valentes para que a mesma atividade tivesse êxito. Aliás, nós vamos ter a seguir a isto a avaliação dessa mesma atividade, que faz parte do ritual, digamos assim, das atividades que nós fazemos. Nós pensamos numa atividade, executamos a atividade e avaliamos a atividade. Passa sempre por estas 3 fases e só assim penso que se consegue fazer alguma coisa que eles possam entender. É evidente que o clima, enfim, tem condicionantes para que nós possamos fazer as nossas atividades, sobretudo atividades ao ar livre. Temos todas as semanas encontros na sede. As atividades no exterior estão condicionadas de facto pelo tempo, mas não é uma situação que, digamos assim, porque temos uma atividade para fevereiro, que o nosso clima pode não ajudar, essa atividade pode fazer-se nas condições que não estavam previamente estabelecidas. Ou seja, arranjarmos um local de recolha e ver se temos possibilidades de depois pôr as patrulhas e os grupos a funcionar no sentido de a atividade não ser perdida. Se por qualquer motivo não for, enfim, não houver possibilidades de fazer essa mesma atividade, ela fica calendarizada para uma altura em que possa ser feita mais à frente. Em termos de picos de atividade, é óbvio que no tempo de primavera-verão são sempre alturas em que se sai mais para o exterior, se fazem mais atividades sobretudo ao ar livre.
tendo também as atividades que são muito procuradas, digamos assim, que são as atividades sociais. Nomeadamente, estou-me a lembrar agora que ainda há bem pouco tempo participamos no Limpa Portugal, não fazendo parte da nossa calendarização de atividades, foi uma atividade em que alguns escuteiros tiveram e participaram nessa atividade. E como essas, há várias atividades. Quisemos também saber quais os quadrantes de origem dos vários elementos do grupo. Temos escuteiros de Montalegre, temos escuteiros de Padroso, temos escuteiros de São Vicente, temos escuteiros do Vidoeiro, enfim, já tivemos escuteiros também, apesar de fazer parte dos censos, não está muito ativo daqui, da localidade de Morgado, portanto, temos escuteiros, e esta digamos, era uma preocupação desde há muito tempo, não fixar só jovens da sede do Conselho, de Montalegre neste caso, para que fossem escuteiros, mas sim abrir esse leque de possibilidades a todas estas crianças, muito embora reconhecendo que há sempre dificuldade no transporte, sobretudo todos os 8 dias, aos sábados, que é quando temos a reunião, de fazer com que esses jovens se desloquem para a sede. Sabemos que há essa dificuldade, mas dentro das possibilidades fazemos com que haja uma situação mais abrangente, que todos os jovens possam participar neste projeto, digamos assim. E quanto a dificuldades? Sim, nós temos várias dificuldades, até no aspecto dos pais, se assim me posso fazer entender, que colaborem mais na responsabilidade que têm com os seus filhos. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um projeto, os pais têm o dever de educar. Nós temos o projeto. Esse projeto leva efetivamente à educação, ao ar livre, e eu digo isto muitas das vezes, que é, nós não podemos fazer com que o jovem passe para o outro lado da margem se não tivermos ninguém do outro lado que o possa acolher. É um trabalho inglório. Se nós efetivamente fizermos esse percurso e tivermos alguém da outra margem do rio que possa acolher esse jovem, é evidente que ele sente-se acolhido e amparado. Caso contrário, é sempre muito difícil. É a dificuldade na educação que os pais devem ter, é fazer opções. Se querem efetivamente que o filho tenha este método de educação, se não querem que tenha este método de educação. Disciplina, rigor, mas ao mesmo tempo também confraternização, amizade, solidariedade, compreensão, tolerância, são valores que eles aqui adquirem. E aí passa pelos pais. E se os pais tiverem essa sensibilidade, é evidente que o agrupamento se enriquece, os jovens se enriquecem e por que não dizê-lo, Montalegre enriquece também. Então, Hugo, porquê é que vieste para os escuteiros? Para me divertir. Porque foi uma amiga minha que me convenceu a vir, só que agora estou contente por ela me ter convencido. Porque o meu irmão já cá andava há bastante tempo e dizia sempre que gostava muito de cá andar, que fazia muitas coisas divertidas e eu também quis vir. Porque um escoteiro tinha que trazer um amigo para ver os escoteiros, eram uma atividade que eles tinham que fazer. Então uma amiga trouxe-me a mim. E então eu, como me diverti, depois quis logo entrar e pronto. A minha irmã entrou em novembro e depois eu fui à festa de Natal, gostei e a seguir à festa de Natal entrei para os escoteiros. O que é que de bom te trouxe este agrupamento, assim para ti, para a tua vida, para a tua personalidade? Aprendi várias coisas e fiz novos amigos. Ui, tanta coisa. Por exemplo? A fazer nós, a montar uma tenda, a saber acampar. Aprendi a ser mais responsável, a ter muita mais paciência para os pequeninos, a ser mais organizada. Aprendi muitas coisas que eu não fazia a mínima ideia do que era acampar, nunca tinha acampado. Muito organizada. A fazer nós, a montar uma tenda. Então, o que é que tu fizeste assim de mais interessante até à data? Acampamentos, em boticas, acantonamentos, um regional em São Fins do Douro. Quanto ao futuro, a sede e as camadas adultas são os alvos. Melhorar as condições da nossa sede, criar e estabelecer gente adulta que queira também assumir esta responsabilidade, sensibilizar os adultos na formação
do método pedagógico que isto insere, para que haja então mais gente adulta. Essa é uma das grandes preocupações, e depois fazer com que o projeto aconteça normalmente. Aí havia de estar lá dentro.